Haveria a NASA então encontrado o local exato onde estão aprisionados os 200 anjos caídos na Antártida? Esse acontecimento, que muitos pensam que é apenas uma história, foi comentado por Moisés no início do livro de Gênesis e totalmente explicado por Enoque em seu testamento, o qual é chamado de o Livro de Enoque, o mesmo que o catolicismo romano, no ano de 393, mais exatamente no Concílio de Hipona, o colocou para fora de seu cânon, considerando como um livro apócrifo. Porém, judeus ortodoxos da Etiópia e algumas antigas religiões sempre o consideraram como um livro verdadeiro e também inspirado. As próprias escrituras, por exemplo, nos mostram que Enoque, o qual era bisavô de Noé, foi então um homem que realmente andou junto com o Criador. A Epístola de Pedro, apóstolo de Cristo, faz uma referência clara a anjos que ficaram aprisionados e que até os dias de hoje ainda aguardam pelo dia do julgamento, confirmando então a mesma história contada por Enoque. A carta de Judas também faz total referência a essa pessoa, confirmando a sua existência e também a sua ligação com o próprio Deus. Esconder da humanidade a existência e a localização desses anjos caídos é algo que o catolicismo romano vem fazendo ao longo dos últimos anos, pois não é interessante de forma alguma para eles que a grande massa populacional tenha, enfim, todo esse conhecimento. Mas se você estudar e observar todas as informações que vêm sendo lançadas para nós ao longo dos últimos anos, fica impossível negar que tudo isso é verdadeiro. No vídeo de hoje, nós observaremos essa descoberta da NASA e o lado oculto dos anjos caídos. Para começarmos a entender toda essa história de anjos caídos e qual realmente então foi essa descoberta feita pela NASA, é necessário observarmos o passado, falarmos do livro de Enoque. Ele explica que no início da humanidade, antes mesmo do dilúvio, houve uma batalha nos céus, onde uma parte dos anjos acabaram se rebelando contra o verdadeiro Criador dos céus e da terra, e foram então expulsos daquela dimensão celestial. Assim, esses anjos caíram para esse nosso plano físico e se materializaram em corpos de homens, porém acabaram trazendo um grande conhecimento que eles retinham desde lá dos planos celestiais. Esse conhecimento foi passado para a primeira civilização que existiu na humanidade. Eles ensinaram muitas coisas realmente aos homens e, como uma forma de ir contra também ao próprio Criador, acabaram contando segredos que não poderiam ser contados de forma alguma para os seres humanos. Assim, desde lá, fizeram com que o homem passasse a adorar ao Sol ao invés do Criador, enganando realmente a primeira civilização, utilizando todo o conhecimento que eles tinham sobre astronomia para isso. Mas a ira do Criador veio enfim sobre todos eles quando eles começaram a ter relações com mulheres, por conta da beleza enfim que eles observavam sobre elas, o que acabou trazendo algo muito errado sobre a humanidade, pois os filhos que surgiam entre anjos caídos e as mulheres nasciam com severas anomalias. Eles eram gigantes, tinham uma força muito maior do que o normal, comiam muito mais do que qualquer pessoa e seu tamanho era descomunal, o que fez com que Deus se irasse completamente. E antes de enviar o dilúvio para dar um recomeço em tudo isso que estava errado, ele deu ordens ao arcanjo Rafael, e de acordo com o que está escrito no capítulo 10 do livro de Enoque, para que assim ele amarrasse o líder desses anjos caídos, chamados de Azaziel, e o aprisionasse em uma grande fenda no meio do deserto de Dudael, cobrindo, enfim, com grandes pedras agudas. Curiosamente, o deserto que está na região de Dudael fica no Egito, e é exatamente lá que temos uma formação de pedras, o qual faz total sentido quando olhamos diretamente para elas, pois essas pedras são as pirâmides. No mesmo momento, o Criador ordena aos arcanjos celestiais que, da mesma forma que capturaram o líder Azaziel, capturem também 200 outros anjos caídos, os amarrem e coloquem em um lugar onde o sol queima tanto de dia quanto de noite, em um lugar que era considerado como a extremidade da terra, onde haveriam também 6 montanhas. Tudo isso está descrito então no capítulo 18, e de acordo com esse capítulo, por todas essas características que nos foram passadas, esse local é exatamente a Antártida, onde, curiosamente, foram encontradas lá também pirâmides, da mesma forma que no Egito. Recentemente, existe um número grande de
Relatórios de pirâmides sendo encontradas na Antártida. Existem várias fotografias que mostram que parecem ser pirâmides perfeitas de 4 lados. A Antártida é um local realmente misterioso, pois nós, seres humanos comuns, não podemos simplesmente ir até lá, como se realmente algo que nós não pudéssemos descobrir fosse guardado às 7 chaves naquele local, algo que não querem realmente que nós saibamos. Em 1º de dezembro do ano de 1959, vários países assinaram o Tratado de Antártida, o que proíbe a circulação de qualquer ser humano civil. Apenas cientistas e militares podem ir até o local. E foi lá que, além das pirâmides, nos revelaram uma descoberta que agora faz total sentido e fecha perfeitamente o nosso raciocínio diante dessa história do livro de Enoque. O local se chama Terra de Wilkes. No ano de 2006, a NASA descobriu que exatamente nesse lugar, totalmente submerso no gelo, existe, por algum motivo misterioso que nem eles mesmos sabem o porquê, uma cratera gigantesca. Na verdade, a maior cratera que já existiu no mundo todo, com cerca de 250 quilômetros de largura e uma profundidade de 850 metros. Maior até mesmo do que aquela que eles dizem que extinguiram os dinossauros há milhares de anos atrás, a qual se localiza na península de Yucatán, ali na região do Golfo do México. Essa, de Yucatán, possui cerca de 90 quilômetros de diâmetro, mais ou menos. Utilizando um satélite que se chamava Grace, os cientistas, enfim, fizeram um tipo de uma minuciosa tomografia no local e descobriram então que nessa cratera, na Antártida, existe uma enorme anomalia eletromagnética, o qual bate perfeitamente com o que é descrito no livro de Enoque. Lá seria o local onde possivelmente foram aprisionados então os 200 anjos caídos, o qual eles ficarão lá presos até o dia do julgamento, assim como descreve o livro e também como descreve a própria Epístola de Pedro, que diz assim: porque se Deus não perdoou nem aos anjos que pecaram, e havendo-os lançados na sepultura, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4. Tudo isso mostra perfeitamente para nós que grandes são os mistérios que rondam a humanidade, grandes são as verdades que rondam as Escrituras. Possivelmente, na terra de Wilkes, estão então, até hoje, aprisionados estes anjos caídos que aguardam até o dia do julgamento. Assunto que líderes religiosos e líderes políticos não querem de forma alguma que a grande população saiba, pois isso faria com que muitos, de uma forma ou de outra, começassem a enxergar toda a verdade descrita nas próprias Escrituras. Caso você queira saber mais sobre tudo isso, no primeiro link aqui na descrição, eu estou disponibilizando um e-book feito por mim, um e-book que realmente deu trabalho para fazer, pois eu fui realmente fazer um estudo extremamente minucioso sobre anjos caídos e gigantes, o qual se chamavam Nêmfilis. Gravei diretamente do Peru. E esse assunto, eu tenho certeza que somará com seu conhecimento, fará com que você possa abrir a sua mente e te ajudará muito mais nos seus estudos. Qual é o motivo de Machu Picchu ser construído tão alto, num lugar tão alto? Bueno, hay en sí 3 motivos, razones importantes por las cuales ellos siempre las edificaciones en las partes altas. La primera, ¿no?, estar más próximo al sol, la luna, las estrellas, deidades, divinidades importantes. Esse local aqui era um local feito para adoração ao sol, se chama Sacsayhuamán. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui atrás de mim. Olha o tamanho dessa rocha, ela pesa toneladas, é uma rocha marítima. E olhe os cortes precisos de encaixe entre umas e outras. Hoje, em 2019, não temos nenhum tipo de tecnologia para fazer coisas dessa forma. Esse local aqui em Cusco é extremamente alto e eles trouxeram tudo isso para cá anos e anos, centenas ou até mesmo milhares de anos atrás. Para mim, essas construções são construções pré-diluvianas que foram feitas pelos próprios Nêmfilis e ensinadas pelos Anunnakis, os anjos caídos. Frente al Templo del Sol. Observen el famoso torreón o Templo del Sol. Una verdadera obra maestra. Um trabalho de engenharia civil, arquitetura impecável. Então estou deixando ele aqui no primeiro link na descrição para que você possa então somar ao seu conhecimento. Mas me diga aí, o que você acha enfim da terra de Wilkes? Pode realmente ser o local onde foram aprisionados esses anjos caídos descritos aí por Enoque em seu testamento? Sua opinião é realmente muito importante para todos nós. Portanto,
não esqueça, enfim, de deixá-la aí nos comentários. Me ajude também no compartilhamento dessa mensagem. Se possível, deixe seu like para que o YouTube, enfim, possa recomendar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas enxerguem todas essas coisas. Desde já, agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui e fico muito grato pela presença de cada um de vocês nesse quadro que faço às sextas-feiras, onde abordamos o lado oculto de diversos assuntos pouco falados. Então, se for novo, inscreva-se aqui nesse canal, ative o sininho para não perder nenhuma das minhas notificações e, é claro, não esqueça aí de dizer o que realmente achou sobre toda essa história. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.